Há 50 anos, a Fiat desembarcava no Brasil e iniciava uma trajetória que mudaria para sempre o mercado automotivo nacional. Ao longo dessas 5 décadas, a marca italiana não apenas vendeu carros, ela criou ícones, popularizou tecnologias e fez parte da vida de milhões de brasileiros. E para celebrar essa história, vamos apresentar uma minissérie especial de 3 episódios sobre o carro mais importante da Fiat no Brasil. Modelos que não apenas foram sucesso de vendas, mas que ajudaram a definir gerações, transformaram a maneira como o brasileiro se relaciona com o automóvel. Nesse primeiro episódio, vamos falar dele, o Fiat Palio. Em meados dos anos 90, o Valente Uno, lançado em 1984, começava a envelhecer frente à concorrência. Chegavam novidades como o Chevrolet Corsa, a segunda geração do Volkswagen Gol e o Ford Fiesta, na época importado da Espanha. O trio elevava o nível dos populares, e a famosa caixinha de fósforo ia ficando para trás. A Fiat precisava reagir, não bastava lançar apenas mais um carro compacto. Era necessário criar um modelo versátil e capaz de conquistar o Brasil inteiro. Foi então que surgiu o Palio, um hatch que não apenas renovou a linha da marca, mas também se tornou um dos carros mais importantes da indústria automotiva brasileira. Antes de começarmos essa viagem no tempo, já deixe seu like, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum episódio dessa minissérie especial. E ainda ajuda o Wings and Wheels a continuar produzindo conteúdos automotivos cada vez melhores. E agora sim, aperte os cintos, porque vamos embarcar nessa viagem. Desde o início da década, a Fiat já pensava em um novo compacto. Em 1992, foi dada a partida para o projeto 178, que previa um carro acessível, moderno e robusto. O objetivo era vendê-lo em países emergentes, do Brasil até a China, enquanto a Itália faria um automóvel mais complexo, que mais tarde seria chamado de Punto. O desenvolvimento do projeto 178 ficou nas mãos do Instituto IDEA de Turim, do Centro de Estilo da Fiat na Itália. A plataforma vinha do Uno italiano, com suspensão traseira por eixo de torção. No fim de 95, as primeiras imagens do projeto, o nome Palio, que vinha de uma corrida de cavalos disputada na Itália desde 1656, na cidade de Siena. A estreia mundial foi no Brasil, em 15 de abril de 1996, bem a tempo da Fiat comemorar os 20 anos da inauguração da sua fábrica no país. Em uma mega festa na cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, o Palio foi apresentado em versões de 2 e 4 portas. Com a recente criação do Plano Real, o brasileiro finalmente respirava aliviado, com a inflação controlada, e já podia planejar melhor a troca de carro. O novato Palio era um hatch compacto de linhas arredondadas, suspensão traseira por eixo de torção. Era simples e calibrado ao nosso gosto. Na prática, era um carrinho gostoso de dirigir, que respeitava a coluna do motorista em pavimentos ruins, e fez sucesso imediato. Eram 3 opções de motores, o 1.5 de 76 cavalos, feito no Brasil, e o novo 1.6 de 6 válvulas de 106 cavalos, importado da Itália, e também 1.0 Fiasa de sofridos 61 cavalos, chegou em julho, enquadrando-se na fervilhante categoria dos carros populares. Desde o princípio, já estavam previstas também versões com motores a diesel, exportados para a Argentina, Chile, Uruguai e Europa. O Palio estava longe de ser um bólido, mas tinha um desempenho convincente. O câmbio era manual de 5 marchas, com alavanca longa e engates macios. A distância entre eixos era de 2,36 metros, idêntica à do Uno. Garantia um bom espaço para 4 pessoas, o acabamento era correto e os elementos do painel, segundo a carroceria, eram arredondados. A versão 16 válvulas, topo de linha, trazia bolsas como direção assistida e conta-giros. Outro destaque do primeiro Palio eram os itens de segurança, raros nos populares da época. O modelo tinha barras nas portas para amenizar os efeitos de uma colisão lateral e podiam ser equipados com ABS e airbag duplo em 1996. E havia incríveis cores de lançamento, como destaque para o laranja Vitória, o verde campo e o azul Alegro. Eram tons vibrantes que se destacavam no trânsito no tempo que o brasileiro estava entrando na onda do preto ou prata. O termo carro mundial, apregoado pela Fiat, fazia sentido, ainda que a família Palio tenha sido produzida apenas em países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Turquia, Polônia, China, Índia, Marrocos, África do Sul, Venezuela, Rússia e Vietnã. Tirando Estados Unidos e Canadá,
Os derivados da linha Palio eram vendidos no mundo todo, com o mínimo possível de modificações. Iam para a Europa, para a África, um carro que era todo reforçado para as estradas da Turquia, Rússia, Polônia e Brasil. Nem precisava ser tropicalizado para rodar na África. O Palio atendeu perfeitamente ao propósito global que foi todo feito com essa concepção daqui. Com a padronização, a Fiat também buscava os mesmos fornecedores para as fábricas nos diferentes países. Robusto e bom de guiar, o hatch feito em Betim se aventurou até nas pistas. Isso ocorreu em 1997 com a criação da Fórmula Palio, campeonato monomarca disputado em autódromos do país inteiro e reunia modelos praticamente originais. Em abril de 1997, o Palio começou a dar frutos. Primeiro veio a Palio Igni, uma perua com entre-eixos aumentado em 6 cm, 460 litros de porta-malas e suspensão traseira com braços arrastados. Em agosto, chegou o Siena, um sedã 3 volumes com apelo econômico e 500 litros de porta-mala. A Estrada viria em 1998, dando gás ao segmento de picapes compactas. A Fiat também apostou em diversas séries especiais, a MTV, Century, 500 anos, Five e etc. Uma das versões mais curiosas foi a Citymatic, uma versão com câmbio manual, mas sem pedal de embreagem. Embora não custasse muito, cerca de R$800 extras na época, dava trancos e não caiu nas graças do público. Outra variação da família foram as versões Adventure, que vieram em 1999, que vestiriam a Weekend e a Estrada, todos com esse apelo off-road, e toda a concorrência viria a copiar depois esses aventureiros. Em 2000, a Fiat investiu alto em uma restilização. O trabalho foi assinado pelo lendário designer Giorgetto Giuliaro. Assim, o Palio ganhava linhas mais retas e melhorias até no ar-condicionado. Apesar de não ser uma segunda geração para valer, esse modelo é chamado por muitos de Palio G2, também Palio chinesinho. A partir do modelo 2003, graças a um acordo global com a GM, o motor Família 1 de 1.8 litros, essencialmente o mesmo usado na Chevrolet Spin até hoje, foi adotado por modelos da Fiat, assumindo o lugar do 1.6 de 6 válvulas importado. O visual do G2, porém, durou pouco. No final de 2003, o carro passou por mais um retoque, também assinado por Giuliaro. Faróis e lanternas cresceram, frente e traseiro ficaram mais abauladas, e o painel mudou. Era o G3, também apelidado de Palio Pitbull. Em 2005 foi a vez de uma versão esportiva, a 1.8R. Tinha rodas de 14 polegadas, suspensão 1,5 cm mais baixa, amortecedores recalibrados e uma chamativa cor amarela. Além também de grafismos nas laterais. O motor era um GM 1.8 de 115 cavalos. Era até vistoso, mas não chegava a impressionar pelo desempenho. Ainda houve um tempo para a quarta fase, o G4, vulgo BBB, lançado em fevereiro de 2007, já como linha de 2008. Dessa vez, o designer não foi mais Giuliaro, mas Peter Fassbender, que comandava o centro de estilo da Fiat no Brasil. O desenho marcou ruptura com o estilo fluido de Giuliaro. A Fiat optou por um visual mais agressivo e retilíneo com os faróis de parábola simples, em vez dos canhões duplos do G3, e a grade do radiador verticalizada. Já as lanternas traseiras horizontais e estreitas tinham um toque de Daihatsu Charade. Até então, aquele Palio original de 1996 havia recebido várias atualizações, mas ainda se baseava na arquitetura do Uno europeu de 1983. Uma nova geração de fato só surgiu no final de 2011. Conhecido internamente como Projeto 326 e chamado de Novo Palio, o modelo representava uma ruptura maior. Não era mais um carro mundial, e teve produção apenas no Brasil e na Argentina. Também abandonou o conceito da grande família de modelos, ficando restrito ao hatch e ao sedã Gran Siena. Embora utilizasse a plataforma do novo Uno, do Projeto 327, a base foi ampliada e reforçada, criando um carro mais espaçoso, com entre-eixo 6 cm maior e a estrutura mais rígida. Na prática, oferecia um melhor comportamento dinâmico, mais conforto e mais refinamento. A suspensão seguia a receita típica da Fiat no Brasil, macia, mas robusta, para enfrentar ruas e estradas irregulares. Garantia boa absorção de impactos e conforto acima da média na categoria. O isolamento acústico também evoluiu em relação ao Palio anterior. Aí um detalhe curioso, o Palio 178 G4 deixou de ser produzido em 2011 para dar lugar à nova geração. Já o seu antecessor, o 178 G3, o Pitbull, ainda resistiu bravamente em produção até o segundo semestre de 2017, na forma dos Palio Economy, Fire e Fireway, queridinhos de frotistas e empresas pela robustez e baixo custo de manutenção. Essa convivência de geração mostrou uma estratégia eficaz, permitindo a Fiat competir em diferentes faixas de preço dentro do segmento de compactos, junto com o velho e o novo Palio.
tiveram um momento histórico em 2014, fechando o ano com o carro mais vendido do Brasil, interrompendo a hegemonia de 27 anos do Volkswagen Gol no topo do ranking. A gama de versões refletia essa diversidade. A Attractive, com motores Fire e Evo 1.0 ou 1.4, era a mais vendida entre os Palio. A Essence era mais equilibrada e trazia um motor 1.6 de 6 válvulas e-torque, de origem da Tritec, que era a antiga joint venture entre a Chrysler e a BMW no Paraná. Já a Sporting apostava em um visual mais agressivo, com rodas maiores e interior com detalhes vermelhos. Seu motor, porém, era o mesmo 1.6 de 6 válvulas, de 117 cavalos. As transmissões incluíam o câmbio manual de 5 marchas e o dual logic automatizado de embreagem simples. Embora prometesse conforto do automático e um menor custo, recebeu críticas pelo funcionamento pouco refinado. Apesar do bom começo, o Palio de segunda geração enfrentou concorrência crescente. A partir de 2012, hatches compactos como Hyundai HB20 e Chevrolet Onix trouxeram novos padrões de conectividade, multimídia e direção elétrica. Nesse cenário, o Palio começou a revelar suas limitações tecnológicas e sua arquitetura. O Palio 178 foi finalmente aposentado em agosto de 2017, após 21 anos de produção ininterrupta. Já o seu sucessor, o 326, que nunca o substituiu plenamente, saiu de linha em novembro do mesmo ano, apenas 3 meses depois. A essa altura, o Argo já estava no mercado, enquanto a base da linha era ocupada por Mobi e Uno. O Palio somou cerca de 3,2 milhões de unidades produzidas e vendidas no Brasil, considerando apenas as carrocerias hatch. Se incluirmos Siena, Palio Weekend e Estrada, o volume supera com folga essa marca. Mais do que números, o Palio deixou um legado. Ele esteve presente nas ruas, nas estradas, nas famílias brasileiras e na memória de uma geração inteira. Foi o carro que soube evoluir, se reinventar e permanecer relevante por mais de 2 décadas, algo que poucos modelos conseguem alcançar. E assim encerramos o primeiro episódio da nossa minissérie especial de 50 anos da Fiat no Brasil. Mas essa história ainda está longe de terminar. No próximo capítulo, vamos voltar a um tempo que a Fiat ainda dava seus primeiros passos por aqui. E dizem que, às vezes, as menores pegadas são justamente as que deixam as marcas mais difíceis de apagar. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal Wings and Wheels e compartilhe esse episódio com aquele amigo apaixonado por carros. Eu quero saber de você, qual a sua lembrança mais marcante com o Palio? Conta aqui nos comentários. E eu te espero no próximo episódio de 50 anos da Fiat no Brasil. Até a próxima.